Fala galerinha do mal, olha só, reorganizei tudo aqui para conseguir testar para vocês o Maonocaster 2, que é basicamente uma mini mesa de som para que você possa produzir podcast num jeito muito mais rápido, confortável, fácil e barato, além também de você conseguir usar para poder fazer mini produções aí se você trabalha com música, se você gosta de tocar o seu violão, saxofone, teclado, sei lá, meu irmão. Praticamente qualquer coisa que você queira fazer que tenha que usar uma mesa de som, isso daqui pode ser a parada mais fácil que você vai encontrar com recursos impressionantes e realmente por um precinho bem bacana. Lá no final do vídeo vocês vão saber. O lance é o seguinte, além deles mandarem aqui a mesa de som, eles mandaram dois microfones. O primeiro é esse daqui, que é o HD300, que é um microfone também dinâmico, que você pode usar como opção via USB. Ele vai ter o cabo, eu nunca sei se é XRL ou XLR, mas enfim, ele vai ter aquele cabo com entrada de 3 pinos, que geralmente é muito visto em microfones profissionais, e você também pode usar ele via USB se você quiser conectar direto no seu computador. O vídeo de hoje vai ser sobre esses dois aqui, mas além disso, eles também mandaram aqui um segundo microfone, que é o PM500, cara. Esse daqui é um microfone dinâmico um pouco mais trabalhado e vai exigir de mim um review só pra ele, tá? Um vídeo só dele que vocês podem ver bem aqui no card quando ele for postado, falou? A melhor coisa disso tudo daqui é que são produtos bem acessíveis, então a gente só precisa descobrir com relação à qualidade, né? Então vamos começar com as informações que vem aqui na caixa pra gente. A gente vai contar com a entrada XLR, olha aí, ó, finalmente, XLR, tá feito. Uma entrada de violão, ele também vem com uma bateria interna, você pode conseguir gravar com 2 pessoas ao mesmo tempo, caso você prefira usar ele com o objetivo principal, né, que é produzir podcast, então você pode gravar um podcast com 2 pessoas se comunicando ali tranquilamente. Além do mais, você vai conseguir regular o volume do áudio para diferentes entradas que você vai ter ali, porque além das 2 entradas para você conseguir conectar múltiplos microfones, você também tem uma entrada de áudio Bluetooth, cara, para sua música de fundo continuar rolando ali e você gravar o seu podcast praticamente todo ao vivo, tá ligado? O bagulho é chique mesmo. Você também vai poder contar com um controle de pitch, que basicamente é um controle ali de efeitos na sua voz, né? Você pode ter aquela voz grossona ou aquela voz fininha, tipo o Alvin e os Esquilos, tá ligado? Um pouco velho isso, mas é a referência que eu consegui encontrar, mil desculpas, sou velho mesmo. Monitoramento em tempo real, controle de reverb e também cancelamento de ruído. Honestamente, problema com feature aqui tu não vai ter. E esse pelo menos é um lado muito bom da parada, né? Agora vamos lá dar uma olhada aqui no conteúdo da caixa rapidamente. Vamos começar aqui com uma cartinha e também um manual de instrução, além de você ter aquela folha que eu comentei com vocês aqui, porque tem tanta entrada disponível que você precisa dar uma olhada aqui em qual é o seu caso para você saber o que você tem que conectar com qual parada, né? Então aqui você vai ter as instruções caso você queira fazer streaming, aqui embaixo para gravação de música, e aqui do outro lado também você tem algumas instruções para podcast e algumas outras coisas. Se a gente tirar a proteção aqui, a gente já vai ter o nosso dispositivo, né? O Maonocaster. Tá aqui, ó, construção em plástico, mas parece ser uma parada um pouco... tem uma qualidade bacana aqui. Além do mais, aqui ele vem com alguns cabos incluídos. Deixa eu ver aqui. Vamos começar aqui com o cabo USB-C para USB-A. Além do mais, a gente vai ter aqui também 2 cabos P2, cara. É isso mesmo, você vai ter 2 cabos P2 que são praticamente idênticos. Todos os dois têm os 3 traços aqui, né? Que eu esqueci como é que é o nome disso aqui, acho que é TRS. É muito mais visto em telefone, tá? Para você conseguir conectar o seu celular direto aqui. Porque como eu comentei com vocês podem conectar o seu celular ou outro dispositivo com saída de áudio para vocês conseguirem deixar músicas tocando no fundo, como se fosse uma rádio mesmo. E pra mim, essa é a feature mais diferentona e mais interessante que ele tem, o fato de você conseguir meio que reproduzir uma parada quase toda ao vivo. Então vamos passar agora aqui pro unboxing do microfone rapidamente. Vocês precisam entender que não tem tanta informação assim pra dar com relação ao microfone, mas eles têm algumas utilidades aqui, uns diferenciais que eu achei que vale a pena comentar também. Eu já vou começar aqui falando desses botões para aumentar e diminuir o ganho do microfone direto no microfone, o que é muito mais fácil. Uma outra parada também é que ele vai ter uma saída 3.5 para você conseguir monitorar o áudio que está sendo captado nele ali direto no próprio microfone. Então se você ligar o seu fone no microfone, você vai ouvir ali a sua voz no momento que você está gravando, né? É zero latência. E além do mais, como não custa nada aqui falar mais uma vez, ele vai ser um microfone que vai funcionar tanto em modo X, já esqueci de novo, ai meu Deus, XLR, como também no USB. Agora eu não esqueço mais, prometo. Vamos que vamos. Vamos lá tirar ele daqui agora, porque ele vem com alguns acessórios também. Aqui, ó, cartãozinho de boas-vindas. Aqui a gente vai ter o microfone, que tem uma construção, cara. Olha, negócio aqui é em metal mesmo, hein? Não economizaram pra fazer o negócio, não. E aqui na parte de baixo, como eu comentei com vocês têm a saída XLR e também a entrada 3.5mm para fazer monitoramento. Aqui algumas outras peças também para você conseguir montar o microfone, né? E aqui na parte de baixo, o restante da estrutura que eu vou montar aqui para vocês. Enfim, deixa eu arrumar isso tudo aqui e a gente já volta.
Uma hora depois... Beleza, deu trabalho, mas tá tudo no esquema. Eu já vou começar mostrando aqui pra vocês a quantidade de entradas que eu não mostrei no unboxing, justamente para que vocês pudessem ver aqui junto comigo tudo que tá conectado. Então aqui a gente vai ter a conexão grande XLR pro microfone, logo do lado a entrada pro seu instrumento, e aqui, cara, isso aqui é bem importante, porque é justamente nesse switch aqui que você vai conseguir diferenciar o microfone que você tá usando, seja o microfone dinâmico ou o microfone condensador, tá? Dependendo do tipo que você vai usar, é importante que você altere isso aqui para ele poder mexer também ali na captação de som. E se você esquecer de fazer isso, seu áudio pode sair muito estourado. Então dá uma olhada nisso aqui assim que você plugar o seu microfone. Então mais adiante a gente tem a segunda entrada de microfone, uma entrada auxiliar física, caso você queira conectar o seu dispositivo por um cabo P2, pode fazer isso direto aqui, seja ele um celular, um iPod, por que não, né? Ou até mesmo um áudio vindo aí do seu notebook ou computador. Além do mais, a gente tem uma outra saída para você poder monitorar aqui, sendo que na parte da frente você já vai ter duas saídas para fone de ouvido. Então se você estiver gravando alguma coisa que você queira que duas pessoas escutem, dá para conectar aqui e o som sai igualzinho. Então voltando aqui para a parte de trás, a gente também vai contar com uma saída ao vivo. Foi esse o nome que eles deram, tá? Não fui eu, calma. Mas isso daqui vai basicamente ser uma saída master para você. Todo o som que você tá gravando aqui, você pode exportar diretamente pra uma parada ao vivaço ali, tá ligado? Tá ali na sua live da Switch, conectando uma porrada de coisa, cara, manda ver. Tô aí praticamente um DJ. Deixa os caras brincar! Então pra finalizar aqui, você vai ter a sua saída para PC e uma entrada para você poder ligar na corrente e também carregar a bateria interna. Esses dois botões aqui, um você já sabe o que é, né? Só que o outro é para você poder desligar esses efeitos de luzes caso você esteja usando direto na bateria. Isso aí vai ajudar você a economizar um pouco mais. Como eu tô ligado aqui direto na tomada, né? Deixa eu ligar aqui bonitinho e mostrar tudo para vocês. Vocês estão vendo que organização aqui não é o forte, tá, gente? Porque tem muita coisa, não tem jeito. É muito cabo, não tem como eu deixar tudo bonitinho. Mas eu deixei o HD 300 aqui na parte esquerda, vocês conseguem ver a montagem dele aqui, inclusive a base dele é muito pesada. Então dificilmente você vai conseguir derrubar esse microfone aqui na sua mesa. E desse outro lado aqui você consegue acessar os botões que eu comentei com vocês ainda agora, né? Sendo que como ele tá conectado aqui direto na mesa de som, esses botões aqui vão acabar não tendo utilidade, só quando você estiver conectado ali na USB. E o fone aqui que eu vou usar para monitorar o áudio desse vídeo é o Cuba 2, com esse arco aqui em aço escovado que é da versão Pro. Se por acaso vocês estiverem interessados em saber um pouco mais sobre esse fone aqui, que tem um preço excelente, é 100% nacional, eu vou deixar o vídeo bem aqui no card pra você dar uma olhadinha depois. Esse microfone aqui talvez não seja o melhor para uma captação de som geral. O que eu quero dizer com isso? Pode ser que a voz nele seja bem captada, mas quando você quer se afastar só um pouco para conseguir englobar, por exemplo, um instrumento, que é o que eu vou apresentar para vocês aqui já, não ficou tão legal assim. É por isso que eu vou aproveitar para mostrar a diferença que faz quando você pluga um outro microfone. Até porque esse daqui, né, é um low budget, ele é barato, ele é acessível. Então não necessariamente ele responde pro que você vai querer usar, né? Se for para música, por exemplo, um abraço, esquece. Agora, para voz pode sim ser uma boa escolha. Mas vamos lá, deixa eu botar o negócio aqui em prática, né? Vamos botar o nosso fonezinho e ver como é que vai ficar. Então, ó, a partir desse momento aqui, você tá ouvindo a minha voz sendo gravada direto no HD 300. Assim, como eu falei para vocês, né? Pra voz sendo captada aqui, apontando o microfone direto pra sua boca, você tem uma qualidade bacana. Eu não sei com relação ao volume aqui, porque enquanto eu tô monitorando, eu tô plugado direto aqui na mesa de som. Esse som tá sendo gravado aqui no meu computador, vocês estão vendo a tela aí, né? E eu tô vendo que ele tá, pode ser que ele esteja um pouco alto. Então você pode vir aqui na sua mesa, olha só, e regular esse volume para que ele fique mais baixo ou ainda mais alto do que ele estava antes, né? Vai depender aí do seu gosto, você tem que ver o que você vai conectar, em que programa que você pretende usar o Caster 2. Eu aqui tô usando, no meu caso, o GarageBand no Mac, porque é muito mais fácil de eu gravar aqui para vocês. Mas se você tiver o Windows, você pode usar aí o seu Audacity ou o Adobe Audition, enfim, você pode conectar ele aí, ele vai funcionar como um microfone normal, não precisa de nenhum programa especial para você usar isso. Então sim, é basicamente plug and play e você escolhe onde você vai conectar. Então assim, cara, como eu falei para vocês, né, ó, a captação aqui no microfone tá bacana. Agora, se eu quiser, posso até aumentar ele aqui, ó, deixei ele aqui quase no máximo, né, que eu tô com medo de estourar. Se eu pegar aqui o meu violão para tocar para vocês, olha só como é que fica. Eu tô aqui numa distância de mais ou menos uns 20 centímetros do violão, vocês já percebem que a minha voz tá um pouco abafada, né? Se eu tocar o violão, ó, a captação, cara, eu acho que fica muito abafado, muito baixo. Agora, eu tenho a impressão de que se eu botar ele só aqui no violão, deixa eu botar ele aqui mais pertinho, ó, eu acho que aí sim fica legal, olha só. Ainda fica um pouco abafado, né, cara?
eu acho que podia ser um pouco melhor nesse sentido, sacou? Mas assim, como eu falei pra vocês, né? Se o seu objetivo é usar pra podcast, eu acho que pode ser uma boa opção de microfone, principalmente pelo preço dele. Dá pra dizer, inclusive, que ele consegue gerir muito bem o seu afastamento do microfone, né? Então, o que estiver muito longe não vai sair na gravação do seu programa, por exemplo. Você vai ter um som bem limpo nesse sentido. Agora, se liga na diferença que faz entre esse microfone aqui e um outro microfone que eu uso aqui em casa, que é o Blue Spark XXL, eu acho que é assim que chama, tá? Agora, olha só como esse áudio que tá sendo captado, ele é muito mais aberto. E agora, ó, se eu for tocar o violão, olha só a diferença que faz. Tá vendo? Dá pra ver ali pelo GarageBand que o áudio que tá sendo captado, ele tá bem maior. Então, cara, não tem o mesmo... Não são coisas assim que dá pra você botar tudo no mesmo barco e falar: ah, esse daqui é muito ruim, esse daqui é muito bom. Na verdade, quando você vê a diferença de preço dos dois, você consegue até valorizar mais o HD 300 se você for usar pro que ele foi feito pra você usar, que é captação unicamente de voz. E aqui a gente tem um meio termo, né? Eu posso usar ele pra captação só de voz, é só eu diminuir o ganho ali, né? O alcance. Ou então eu consigo pegar um som bem mais aberto. Se por acaso o áudio que vocês estão ouvindo aí tá um pouco estourado, gente, vocês me perdoem, é porque eu não tenho como aqui ficar controlando exatamente a masterização. Eu posso aumentar aqui e diminuir. Pra vocês saberem que se tá estourado não é problema do caster, não é problema do microfone nem da gravação. É simplesmente do volume de captação aqui que vai ficar sendo alternado mesmo. Esse, inclusive, é um ponto que eu posso abordar aqui com vocês. Vou voltar primeiro aqui pro áudio do vídeo, né, pra não ficar uma coisa muito abafada, já que eu não vou ficar direcionado pra nenhum microfone aqui agora. Uma parada que eu achei que poderia ter sido melhor aqui é o fato de que você tem a opção de monitorar o áudio aqui, e quando você monitora o áudio aqui, todas as funções que você vai alternando, você tem um aviso na sua orelha, né? Então, para todas essas opções aqui na lateral, você tem o reverb. Toda vez que você alterna aqui entre os tipos diferentes de reverb, você tem um aviso bem aqui no seu fone de monitoramento em qual estilo exato você tá. Nessa parte aqui do Soundpad, você consegue salvar alguns presets, o que não vale a pena, honestamente, de testar aqui junto com vocês, já que para fazer isso você tem que, sei lá, cara, ter o sampler ali. Eu acho que é um trabalho desnecessário. Basicamente é pra isso. Você salva efeitos e você consegue ativar esses efeitos aqui, melhor estilo Rodrigo Faro, tá? Então a vantagem de você conectar o seu monitor aqui direto no caster é que todos os sons de efeito, onde você tá, tudo vai ser distribuído aqui na sua orelhinha. Só que pra você conseguir ouvir o som, entre aspas, real do que você tá gravando, o melhor é que você se conecte no dispositivo que tá sendo gravado o som. Nesse caso aqui, como eu falei pra vocês, eu tô usando o GarageBand, então o melhor era que eu tivesse conectado direto no GarageBand e que eu esteja ali ouvindo o som que está sendo exatamente gravado. Porque na parte de monitor, o que vai regular o volume do que você está ouvindo é isso daqui, que não necessariamente é o som sendo captado. Então pode ser que na sua orelha o volume esteja muito baixo, mas ali esteja muito alto e vice-versa, sacou? Então eu voltei aqui a captação pro HD 300, que eu tenho que mostrar uma função que é muito boa. Então se você coloca a música para tocar aqui, ó, vocês conseguem... É a música de fundo do canal, inclusive. Vocês conseguem ouvir ela lá no fundo? Olha só, eu posso aumentar o volume dela aqui, ó. Falar, tal, não sei o que. Quando eu falo, eu posso diminuir a música, tá ligado? Igual o radialista mesmo, ó. E você vai tocando o seu programa. Você começou a falar, você pode abaixar o volume, deu uma pausa, ó. Volta a música no volume máximo, tá ligado? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui, ó. Aí começa a falar, abaixa aqui o volume, deu a pausa. Cara, na boa. Isso daqui eu vou confessar pra vocês que eu nunca vi, tá ligado? Eu posso inclusive falar aqui com vocês, a música rolando no fundo. Falei, não, programa ao vivaço, porra, praticamente um locutor. Só faltava a voz, né? Essa daqui, sem dúvida, é uma das funções mais interessantes, além de outra. Cara, essa aqui é muito bom. Porque tem um cara aqui no YouTube, o nome dele é Mark Ribble. Ele faz músicas ao vivo, assim, com looping e tudo mais. E uma função que ele usa muito é alterar o pitch, né? Que eu comentei com vocês que tinha bem aqui. Então a minha voz pode ir de uma voz normal pra uma voz bem mais grossa, tá ligado? Tudo bem que, tipo, é estranho, porque existe um delay de um pouquinho menos de 1 segundo pra você ter o efeito do pitch aplicado. Mas enquanto você tá falando, é bem legal você ir alterando aqui. E aí, tipo assim, você pode ir da voz fininha pro... Opa! Eita! Olá! Tá ligado? Cara, isso aqui... É uma coisa tão simples, mas que todo mundo podia colocar nos bagulhos, tá ligado? Bem legal. Então, ó, nessa parte aqui de microfone, eu acho que tá tudo muito mais claro pra vocês. Inclusive, olha só, vou transferir aqui o áudio agora pro áudio normal do vídeo. Então, com esses detalhes bem explicados pra vocês, eu preciso ir pra entrada de som. Porque todo o áudio captado foi puramente captado pelos microfones aqui. Só que como que fica o áudio captado aqui se eu ligar um instrumento direto? E esse foi um problema que eu encontrei. E eu não sei se o erro vem aqui direto da entrada de microfone, do próprio caster
Caster 2, ou se por acaso fui eu que fiz alguma besteira aqui, mas quando eu conecto a mesma saída no meu fone de ouvido, eu não tenho esse problema que é um ruído que fica no fundo, independente se tem distorção ou não. Enfim, vou deixar vocês ouvirem aqui pra vocês terem uma noção. Nesse momento, o áudio da minha voz está sendo captado pelos microfones do vídeo e por nenhum outro microfone ligado no Caster. O volume dos microfones está no mínimo. Já o lance do instrumento, quando ele está conectado ali, eu não tenho como regular o volume. E aqui no monitor eu consigo perceber um chiado que eu não sei se vai sair aí no vídeo. Vou deixar o áudio rolando agora. Eu realmente vou pagar muito mico se vocês não tiverem ouvido chiado nenhum. Aí é só no meu fone mesmo. Mas pelos testes que eu fiz aqui antes, saiu um pouco de chiado sim. Então agora eu vou deixar vocês ouvirem o som do instrumento e a gente avalia depois se vai sair com problema ou não. É o jeito. Vou chegar um pouco aqui pra trás, vocês conseguirem ver direito, né? Eu tive que abaixar o ganho ali do amplificador e o ruim é que não sai o som com tudo que ele deveria sair, né? Eu queria muito que vocês conseguissem ouvir o mesmo ruidinho que eu tô ouvindo aqui, cara. Porque assim, quando você tá tocando e você tá ouvindo ali, né, monitorando o seu áudio, é muito ruim de você não conseguir perceber o seu instrumento por inteiro e o ruído ali no fundo. O único defeito que vai ficar pra mim nessa parte de áudio de podcast é que você só consegue monitorar os dois microfones, né? E se você quiser colocar algum áudio ali na P10, que não seja um instrumento, alguma outra coisa, esse áudio ele fica por conta da saída. Ou seja, o que tá regulando o volume aqui é o meu amplificador e não na própria mesa de som, que seria mais coerente, já que ele tem os mesmos controladores para os dois microfones. Colocar mais um podia deixar o negócio mais, ó, no estilo. Então, caso vocês tenham interesse em comprar um Caster 2, ele tá disponível lá no site da Maono, o link tá bem aqui na descrição, tá? Ele tá saindo por $180, o que eu acho que vale perfeitamente para você conseguir gerenciar o seu podcast com perfeição. O preço tá muito bom. Já que o microfone HD300 vai estar saindo por $65, olha aí, $5 de desconto nesse momento, tá? O link também tá aqui na descrição, caso você julgue que foi um resultado bom pro que você tá querendo usar ele, manda ver, principalmente para gravar a voz, tá? Se for gravar uma parada um pouco mais global ali, parte pra outra coisa que é o melhor que você faz. Mas caso ele tenha conseguido agradar nesse sentido, manda ver que tá tudo certo. No mais, eu espero que o vídeo aqui tenha tirado todas as suas dúvidas com relação a esses dois aparelhos. Eu vou falar que o uso, assim, é realmente muito abrangente. Pra mim, aqui vai servir pra conseguir gravar as minhas músicas. Não vou esconder pra vocês que pra podcast hoje, né, não tenho o menor interesse, mas pra gravar aqui as músicas de uma maneira muito mais simples, eu acho que é super viável. No mais, se vocês curtiram aqui o vídeo, pode deixar um like e um comentário pra ajudar no engajamento. Se inscreve no canal pra não perder mais nenhum vídeo. Olha o sininho aí, ó, pra você ficar alerta toda vez que pintar uma parada nova por aqui. Vou convidar vocês também para conhecer o grupo do Telegram, caso vocês tenham interesse. Tá difícil hoje, hein? Caso vocês tenham interesse em promoções e também novidades aqui do canal, o que vem nos próximos vídeos. Vocês podem participar de enquete, podem interagir comigo também, já que tem comentários liberados lá e volta e meia eu consigo responder a rapaziada. Então tá aí o convite também. Falou, no mais, fica aqui aquele meu muito obrigado, um abraço e até o próximo vídeo.